Hoje é 6 de março e digo para vocês o seguinte, sem querer ser repetitivo, enfadonho, mas como é difícil conviver com pessoas que vivem uma realidade paralela, algo que nós, não sei se nós somos os normais ou anormais, ou se eles são anormais e nós normais, não sei. Essas pessoas vivem negando o óbvio, o ululante, o escrachado, o palpável. Não vou nem falar em terra plana, negacionismo relativamente à questão das vacinas, etc. e tal, não. Ontem, 5 de março, aqui no Rio Grande do Sul, numa feira agropecuária, Bolsonaro juntou uma multidão de pessoas. Um negócio extraordinário. Extraordinário na medida em que a realidade vai batendo, os fatos vão descendo, e essas pessoas simplesmente agem como se nada estivesse acontecendo. Pois 2 dos 3 comandantes das forças militares brasileiras confirmaram na Polícia Federal que Bolsonaro liderava o golpe, a tentativa de golpe. Eu não estou falando de nenhum comunista, eu estou falando de um general de exército e de um brigadeiro do ar que comandaram no período de Bolsonaro estas forças. Eles disseram isso, com todas as letras. Eu não vou nem falar da venda de relógios nos Estados Unidos, da transferência de 800 mil reais para contas no exterior. Eu não estou falando da agenda do general Heleno, publicada, que indicava como fazer prisão de delegados federais. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando dos 2 comandantes militares do governo Bolsonaro. E mesmo assim, as pessoas vão às ruas para receber o mito. Eu sempre tenho dito, o nosso problema é a sociedade. A nossa sociedade, esses caras que estão aí, eles não se transformaram nisso aí. Sempre foram isso aí. Bolsonaro simplesmente é a expressão do que este grupo de pessoas relevante, importante na formação da sociedade é. E eles vivem esta realidade paralela. Gente com escolaridade, com informação. Mas isso me surpreende? Evidentemente que não. O Terceiro Reich, a sustentação de Hitler, veio das universidades. Em certo tempo, o Reich era conhecido como a República dos Doutores. Portanto, escolaridade, essas coisas todas, não melhoram nem pioram ninguém. Evidentemente que a escolaridade entrega mais instrumentos para que estes grupos façam aquilo que querem fazer. Isso é uma verdade. Agora, também é uma verdade que quando o Reich se constituiu ali na década de 30 do século passado, havia uma sociedade desesperançosa. Havia uma sociedade que não enxergava futuro, que não via caminhos, que não é exatamente o que estamos vivendo agora, com todas as dificuldades e complexidades que este período histórico nos apresenta. Já tenho falado sobre isso. Mas é inacreditável porque o agronegócio, por exemplo, que nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora,
Os números estão aí para mostrar. No PIB, 15% do PIB se deve ao agronegócio. O agronegócio sustenta Bolsonaro, sustenta o golpismo. E eu digo o agronegócio mesmo, que está lá para ser visto. Por quê? Porque nessas feiras agropecuárias eles aparecem. Isso quer dizer o quê? Que há algum tipo de convicção ideológica, pouco importa a realidade. Importa é que existe um tipo de valor incutido na cabeça dessas pessoas que faz com que eles não olhem para suas vidas reais, que é pujante, que neste governo tem sido mais pujante ainda, e mesmo assim se mostrem defensoras do golpismo, do que de mais podre existe na sociedade, que é o desejo da eliminação do outro, do adversário. Eu sempre faço questão de dizer, existe o bolsonarista é esse cara aí, é o que tem esta convicção, essa estruturação ideológica, político-religiosa. E tem os que votaram em Bolsonaro, que são equivocados, que erraram, como todos nós erramos na vida. Muitos se deram conta do tamanho do erro que cometeram. Nos Estados Unidos, Trump segue nadando de braçada. Com qual discurso? O mesmo discurso daqui. Mas vamos marcando o que tem acontecido, tá aqui, não dá para atrapar os olhos. O Rio Grande do Sul deu uma calorosa recepção para o Bolsonaro. E agora já começam a trabalhar as alternativas políticas para a construção da representação de Bolsonaro. Chama-se Micheque. Aquela que na Avenida Paulista disse que chegou a hora de misturar política com religião. Este é o tamanho do rolo que nós estamos vivendo. Vocês pensam que o Irã sempre foi teocrata? Não. O Irã, quando sofreu a revolução dos ayatolás, era um país de monarquia constitucional que vivia, em certa medida, os padrões do Ocidente, da democracia do Ocidente. Se transformou no que se transformou. Mas, bem, a gauchada dá mais um exemplo do que nós somos do ponto de vista da política. Nós somos conservadores, nós somos atrasados. A mostra foi dada ontem, 5 de março, na recepção a Bolsonaro. Mas é como eu digo e repito, é muito difícil nadar de poncho, mergulhar de guarda-chuva e enfrentar gente que vive uma realidade que é paralela. Da série As Complexidades do Nosso Tempo. Um abraço.